E olha, nós vamos fazer o que agora? Nós vamos voltar ou nós vamos para frente? Vamos para frente. Vamos para frente. Segue em frente. Vida que segue. Muito bem, gente. Olha só, após a grande repercussão do caso do menino Gustavo, que tem transtorno do espectro autista e que foi convidado a se retirar de uma escola por falta de cuidador, o estudante ganhou uma vaga em outro colégio após a mãe participar de uma live com o apresentador Marcos Mion. Paulinha, esse caso entra mais ou menos naquela discussão que a gente teve ontem sobre inclusão na educação, né? Verdade. E acho que trouxe pontos interessantes. Mas vamos partir desse vídeo da Mabel Colares, esse vídeo de desabafo, né? Que ela mostra ali o filho dela, o Gustavo, de 9 anos, que estava para voltar para a aula, né? Como todos os outros alunos, aula presencial numa escola filantrópica de ensino fundamental de Porto Velho, em Rondônia. E aí, chegando lá, teve a notícia de que o filho não poderia participar das aulas. Vamos conferir. Porque meu filho está sem suporte desde o ano passado. Com essa pandemia, ele está sem suporte nenhum. E aí eu assinei autorizando ele, a minha outra filha, a vir para a escola. Me programei. Tô desde a semana passada conversando com ele, que ele vai para a escola, que tem que ficar para a escola para ficar inteligente. Comprei uniforme novo, comprei tênis novo, comprei o material que precisa, sacolinha para guardar máscara nova, álcool. Organizei a mochila dele e vim trazer hoje. Ele foi retirado de sala, porque não tem ninguém que olha meu filho, não tem ninguém que possa acompanhar ele. Isso é uma injustiça com a mãe que tem um filho autista. Aí diz que não vai ficar na escola porque ele é autista. E se ele não fosse autista, ele ficaria como a minha filha ficou. Situação difícil, né? Muita gente se sensibilizou e, como de costume, acabou mandando para o Marcos Mion, que é uma pessoa que é um ativista da área. Tem o Romeu, filho dele, que está no espectro autista, então faz um trabalho muito legal de esclarecimento a respeito disso. E aí ele conseguiu falar com a Mabel, chamou ela para uma live e foi interessante pra caramba, porque ela trouxe ali os pontos dela e aí a gente teve a participação do prefeito Wildon Chaves, o prefeito de Porto Velho, que trouxe a informação, inclusive, de que a rede municipal estava toda preparada para receber as crianças autistas. Então, ele falou lá de números, quantos seriam as crianças atendidas, como foi o preparo de professores, desse acompanhante que tem que ficar para dar um suporte. Trouxe todo esse esclarecimento, convidou o Gustavo a integrar agora a rede municipal, ofereceu a vaga, né? Havia uma vaga disponível, mas aí veio uma outra problematização, no sentido de que, em breve, esse menino vai cair na rede estadual e que aí não seria da mesma forma, que a rede estadual não estaria preparada para receber o Gustavo. Vamos conferir, então, o que disse a Mabel no final, né, na conclusão desse papo do Mion com o prefeito e com essa mãe. Eu quero agradecer o apoio. Eu sei que esse vídeo repercutiu, foi muito bom. No momento eu não pensei, né, que fosse ter essa repercussão toda. Eu agradeço pelo apoio, mas a rede municipal, ela é muito curta, então logo o meu filho vai sair dessa rede, mas eu quero sim, quero ver essa possibilidade de poder tirar ele de lá e colocar na rede municipal, mas a questão, depois da rede municipal, ele vai para a rede estadual. E a rede estadual, a gente não tem esse apoio que a rede municipal dá para as crianças com deficiências aqui no estado de Rondônia. Então, eu vou barrar de novo com mais uma história. Mas a gente pode mudar, Mabel, essa história. Ainda pode ter um tempo, né? Pode ter um tempo, a gente pode mudar. Vamos procurar o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, se for o caso, para recomendar e, eventualmente, obrigar o Estado a fazer. Se a Prefeitura está fazendo, o Estado pode e deve fazer também. É isso. Então, e aí até foi abordado pelo prefeito a questão de quando é o ensino privado, né? Porque são outras legislações, enfim, eles não têm muito controle sobre isso, mais que com política pública, eles podem assumir esse compromisso, como ele assumiu como prefeito e como o governo do estado, por exemplo, poderia assumir para implantar na rede estadual. Paulinha, posso fazer um comentário já passando para a Bruna e para o Joel a respeito disso? Ontem eu recebi várias mensagens nas minhas redes sociais de mães e pais relatando essas dificuldades em relação à inclusão dos seus filhos nas escolas, depois que a gente estava conversando por aqui ontem, né? E o que mais apareceu de argumento é que
esse tema da inclusão, infelizmente, hoje no Brasil, ele esbarra diretamente na valorização e na remuneração dos professores. Porque na avaliação dessas pessoas, há um trabalho adicional por parte do professor que é necessário para que você possa vir a fazer essa inclusão. Ou seja, tudo passa e o assunto está 100% centrado na figura do professor em sala de aula. Eu trouxe lá daqui ontem e acabei recebendo um monte de paulada aí. Ele que vai ter o maior desafio mesmo de fazer essa integração e essa inclusão. É que, e assim, aí é verdade. Porque não é o professor em si, né, gente? Embora todo mundo só fale de demitir, cortar, mas tem lugares que não. Você precisa contratar gente, né? Não, você e de um outro lado, para poder fazer. De um outro lado é o seguinte, não apenas contratar, mas é o que a Bruna falou. Qualificar. É que, na verdade, sabe o que eu achei maravilhoso, Silvia? Até me comoveu. Porque nem todos são preparados a lidar com uma situação Mas, dessa. Paulo, isso aí é um gancho maravilhoso para a gente discutir a necessidade imperiosa de descentralizar ensino e política educacional no Brasil. Você viu o prefeito, então, olha a diferença. Quando você tem a capacidade, quando a coisa é descentralizada, né, você tem que resolver ali com o prefeito, é fácil. Quando vem tudo de cima do MEC, é complicado. É fácil para o prefeito fazer esse programa de qualificação. É fácil para um prefeito chamar uma ONG, qualifica. Esse tipo de coisa, tudo fica fácil de resolver quando é descentralizado. E tudo fica inviável quando tem que vir lá de Brasília. Então, eu acho que esse é um gancho maravilhoso para a gente falar, pô, vamos voltar como era no Brasil. Era descentralizado e funcionava melhor. É um fato. Joel, o que você pensa? Mas lembrando que a diretriz de que as escolas públicas têm que estar preparadas e têm que se qualificar e têm que buscar é federal, né? E nesse ponto tem que ser federal, porque tem que valer para todas. Não importa onde você mora do Brasil, você tem que ter a segurança. É óbvio que a gente está longe disso. A diretriz, Joel. Exato, a diretriz federal é que é importante. A gestão tem que ser local mesmo, tem que ser municipal, local. Alguns casos estadual talvez, mas principalmente municipal é o que a gente vê que pode dar melhores resultados se houver comprometimento. Agora, eu não tenho dúvida, e eu recebi, inclusive, depoimento de professores aqui, assim, é um desafio conseguir acolher e incluir os jovens, as crianças que têm alguma deficiência, mas se a escola topa, se o gestor topa, se há estrutura para você encarar esse desafio, o ganho é muito grande, é um ganho humano do ponto de vista do jovem, porque ele, convivendo com outras crianças, vai se integrar melhor, o jovem com deficiência vai se integrar melhor e, portanto, vai se desenvolver melhor. Ganho dos outros alunos também, que não têm deficiência, que se tornam também pessoas mais abertas e mais capazes de se relacionar com o diferente, e ganho de toda a escola, inclusive dos profissionais que fazem isso. Então, sem dúvida, impõe desafios, mas são desafios que a gente, como sociedade, tem que ter a determinação de enfrentar. Para isso é necessário mais estrutura e, provavelmente, em muitas escolas, mais quadros de professores. A gente sabe como os professores em muitas escolas assim, estão dando de tudo que é matéria o tempo inteiro, já estão com o tempo todo tomado, não sobra mais para nada. Então, vai precisar ser feito esse investimento, mas se tem um investimento que vale a pena e que sim, vai precisar vir também do Estado, é o investimento no ensino básico, no ensino público e que para ser capaz de incluir a todos. Paulinha, quer falar? Não, é que o Vini falou que ele recebeu um monte de mensagens e tal. É porque, Vini, eu acho que no entendimento do que você falou, ficou assim como, não, essas pessoas elas têm que, de fato, ter algo em separado, né? Eu acho que é isso que as pessoas, pelo menos, me escreveram no sentido do que você colocou ontem. É óbvio que muitos... Mas eu acho que o que você frisou... Isso o que eu falei é justamente o que o Joel acabou de confirmar agora, e o Paulo também, de professores que reclamam de que não estão qualificados e que não são remunerados para dar esse tipo de... Eu sei, mas a questão... Agora, qual é o melhor ensino, se é separar ou não? Eu ainda iniciei a discussão ontem falando, eu sou leigo no assunto, vou dar uma impressão do que eu já conversei com alguns professores. Esse ponto é importante da gente destacar, que é o seguinte, não dá para se transferir 100% da responsabilidade de uma situação dessa ao professor. Não, exatamente, não. E outra, esse próprio prefeito, ele trouxe várias informações legais de como tudo isso foi preparado, que não são só os professores. É gestão. Todo mundo, desde quem está na porta da escola e toda a equipe da escola. Isso foi feito de acordo com ele lá na cidade dele, né? E, de fato, às vezes tem que ter uma pessoa a mais. É mais gente, né? Que tem que estar lá, tem que estar junto. Mas eu acho que o ponto que fere os pais é quando se imagina que essas pessoas têm que estar em separado
e não dentro da classe, precisa, né? Que acho que na minha fala ficou bem claro, na intenção de que as políticas têm que mudar para viabilizar que eles estejam ali, juntos, né? Na melhor da possibilidade de compreender e que todo mundo aprende, né? Toda essa sala tem um aprendizado com essa presença na escola. Acho que é isso que ficou um pouco em dúvida, Vini, no que você disse, porque eu sei que também algumas pessoas me escreveram, tipo, imaginar que não, meu filho tem que estar em separado, tem que ter um outro lugar para colocar o meu filho, né? Acho que é isso que subentendeu, mas é óbvio que os professores, eles devem e precisam estar preparados para receber essas crianças. Essas crianças precisam de um apoio diferenciado e aí é a responsabilidade da política pública, porque é como o prefeito falou, na escola particular, a gente não tem controle como a gente tem no que a gente pode botar a mão, né? No municipal, no estadual, mas precisa desse compromisso e desse esforço, porque não é simples, né? E devolver o poder para as secretarias municipais quanto a esses assuntos. Ainda que a diretriz venha de Brasília, se Brasília ficou só com a diretriz, mas hoje não, está tudo centralizado. E isso atrapalha os prefeitos. Agora,